sobre a avaliação da aprendizagem no novo ensino médio, sobretudo no bloco relativo aos itinerários formativos, eu vou trazer 4 pontos de destaque. O primeiro deles se refere a currículo e avaliação. As atividades de avaliação podem acontecer antes, durante e depois das atividades de ensino. Então, o que vai ser avaliado tem tudo a ver, é diretamente relacionado com o que é ensinado e aprendido e como é ensinado e aprendido. Então, currículo e avaliação são 2 conceitos e 2 práticas que caminham juntos. A escola precisa definir o seu arranjo curricular, que é um dos tópicos do currículo. Para poder fazer esse arranjo nos itinerários formativos, ela precisa se pautar em um documento normativo chamado Referenciais Curriculares para a elaboração de itinerários formativos. Esse documento traz uma relação de habilidades que precisam ser desenvolvidas e, consequentemente, avaliadas. Essas habilidades, elas se relacionam às áreas de conhecimento em que o aluno escolheu ampliar ou aprofundar seus conhecimentos, mas elas se relacionam também aos eixos estruturantes, que demandam outras práticas, como investigação científica, processos criativos, intervenção e mediação sociocultural e empreendedorismo. As aulas precisam então girar em torno disso e o processo de avaliação também. Nesse documento, há habilidades que podem ser desenvolvidas por meio de aulas um pouco mais convencionais e também podem ser avaliadas usando instrumentos de avaliação dos quais o professor já se apropriou faz tempo, como questões objetivas, questões de resposta construída. Mas há um número significativo de habilidades que demandam práticas de aula diferentes e práticas de avaliação também diferentes. Quer ver um exemplo? Veja essa habilidade do eixo processos criativos. Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, em âmbito local, regional, nacional, global. Para desenvolver essas habilidades, uma aula apenas expositiva não dá conta do recado. O professor vai precisar montar uma aula em que o aluno vai, por exemplo, selecionar um problema do mundo real e ele vai precisar testar uma solução para esse problema. Vamos supor que ele quer melhorar a distribuição de vacinas na região onde ele mora. Ele vai precisar mobilizar seu repertório científico, acadêmico, cultural em torno disso. Vai testar uma hipótese, vai fazer uma prototipagem, vai validar. Percebe que uma aula expositiva não dá conta desse recado? Se a aula expositiva não dá conta, precisa ser uma aula com aprendizagem ativa, colaborativa, com elementos do mundo maker. A avaliação só com questão objetiva ou de questão discursiva também não dá conta desse recado. O que o professor pode fazer então? Ele pode, por exemplo, lançar mão de um instrumento de avaliação formado por rubricas. As rubricas são praticamente um guia de ensino e aprendizagem e de avaliação que fazem um descritivo das evidências, o que o aluno precisa saber para estar em cada um dos níveis, porque ela cria uma progressão por níveis, que pode ser por degrau 1, 2, 3, 4, nível 1, 2, 3, 4, pode ser por conceito, satisfatório, plenamente satisfatório, insatisfatório. Em cada um desses níveis, há uma descrição do que o aluno precisa desempenhar, das evidências para que ele possa ser enquadrado naquele nível. Então, quando, por exemplo, o professor propõe uma atividade como essa, e vai avaliar o processo disso, o professor vai conseguir enquadrá-lo naquele nível da rubrica e o aluno vai saber, então, o que ele precisa fazer para poder avançar do nível 2 para o 3, do 3 para o 4. O professor pode ter uma rubrica geral para avaliar todo o processo de construção e ele pode ter uma rubrica geral para avaliar o resultado do processo. Então, esse instrumento de avaliação por rubricas, ele tem sido muito usado para avaliar por competências, por exemplo. É uma novidade, uma inovação pedagógica que vem sendo cada vez mais implementada e que traz insumos para que a avaliação formativa seja cada vez mais assertiva e traga elementos que possam promover a melhora do aluno em cada uma das rodadas em que ela acontece. Essas habilidades que mobilizam operações cognitivas mais do mundo maker são em número significativo, mas há aquelas que são mais convencionais também. Quer ver um outro exemplo? Identificar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais.
Essa é uma habilidade que o professor pode desenvolver já com os recursos e ferramentas digitais que ele já tem usado em aulas que demandam menos intervenções colaborativas ou aprendizagem ativa. E as avaliações podem ocorrer por meio, por exemplo, de questões objetivas ou de resposta construída. Elas contribuem para o desenvolvimento e avaliação dessa habilidade. Obviamente, o que o professor precisa é diversificar os instrumentos de avaliação dentro de cada uma das modalidades e entender que a maioria das habilidades que demandam questões mais de mão na massa, mais do mundo maker, mais de prototipagem, ideação, validação de hipóteses, elas também demandam todo um processo de atividades avaliativas colaborativas, lançando mão do uso de rubricas como um guia para esse processo. O último ponto de destaque se refere a notas e conceitos, a pergunta que não quer calar, como fazer com todo o processo de atribuição de notas, conceitos, promoção e retenção dentro dos itinerários formativos. Assim como na formação geral, que é pautada pela BNCC, nos itinerários formativos, a escola também precisa ter um desenho avaliativo que indica quais são as regras, quais são os instrumentos de avaliação, se vai ser por nota, se vai ser por conceito, quais são os pesos, quais são as regras para a promoção dos alunos, quais são as regras para a retenção. Nos itinerários formativos, também é necessário ter esse desenho, assim como em qualquer outro aspecto de qualquer segmento. A escola também precisa se orientar para poder criar as regras referentes ao aproveitamento de créditos quando o aluno decide mudar de itinerário. Então, também tem que ter regra para quando ele decide mudar de itinerário. Quando ele vai poder? Ele precisa poder mudar, mas quando ele vai poder? Como vai ser a integralização dos créditos? Como que vai ser o aproveitamento dos créditos? Como que vai ser a recuperação da aprendizagem? O que é necessário considerar para, por exemplo, promover um aluno ou reter um aluno? Tudo isso precisa estar no seu regimento escolar. E para fazer o seu regimento escolar, você precisa se orientar pela toda a legislação do novo ensino médio, pelas normas complementares do Conselho de Educação, do Conselho Nacional de Educação, mas é necessário, é absolutamente necessário que você olhe as normas complementares do seu estado, porque ali há especificidades para você observar, para poder colocar no seu regimento e a sua supervisão de ensino aprovar o seu regimento. E nesse aspecto você define, então, todo o desenho avaliativo do seu itinerário formativo. Em síntese, quando mudamos a maneira de ensinar e a maneira de aprender, também mudamos a maneira de avaliar. Podemos, então, manter instrumentos já existentes, né, com instrumentos compostos por questões nos moldes que já conhecemos, como objetivas, discursivas, mas isso não dá conta do recado. É necessário diversificar a amplitude da avaliação, trazendo, por exemplo, um instrumento por rubricas que ajudam a avaliar por competências. Para avaliar nos itinerários formativos, é preciso, então, considerar alguns aspectos. Um deles é criar instrumentos que sejam aderentes às habilidades que estão sendo desenvolvidas e avaliadas. Entender qual é a melhor maneira de avaliar naquele momento. Se é por meio de atividades colaborativas, usando rubricas como um guia de ensino, aprendizagem e avaliação, se é por meio de instrumentos convencionais, como que isso se resume em termos de notas, conceitos, promoção e retenção. A avaliação nos itinerários formativos não é um bicho de 7 cabeças, não. É necessário, no entanto, fazer todo um planejamento e trazer atividades diversificadas para que a escola possa dialogar com o aluno e com a sua família a partir de pautas contemporâneas, a partir de instrumentos diversificados, mas sempre comprometidos com a aprendizagem dos alunos e com a aprendizagem daquilo que é essencial e antenado com aquilo que é contemporâneo. Assim, a escola consegue reafirmar mais uma vez a sua relevância social. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal da Conexia, deixa um like no vídeo e continue acompanhando todas as novidades.